Boa noite, galerinha. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Vamos começando. Vinícius já está chegando por aí. Boa noite. Vinícius entrando. Boa noite, Dani, Claudinha. Boa noite, galera. Boa noite, Felipe. Ó, um monte de gente conhecida hoje. Estou até emocionada. Tadeu. Aí, agora tô vendo. Boa noite. Boa noite, galera. Diminuir o som dos nossos notes. Estamos gravando no Instagram e no Zoom, viu? Então, vai ficar disponível lá no canal no YouTube, viu, pessoal? Boa noite! Ó, pesadão hoje aí o negócio. Cláudio também tá dentro, tá todo mundo aqui. Hoje a gente tá com responsabilidade. Boa noite, Cláudio. Até minha mãe tá aqui hoje, viu? Boa noite! Tudo bem? Qual é o nome da sua mãe mesmo? Esqueci. É Letícia. Eliana Tordato. Ah, tá. Boa noite. Letícia é minha irmã. Ah, tá. Tá a família toda? Tá a família toda. Marcelo tá aí também, ó. Amigão aí. Bom. Bastante gente hoje. Bom, sejam bem-vindos. Mais um bate-papo aí com o nosso amigo Vinícius. Hoje a gente vai falar de ISO, que é uma das especialidades do Vinícius. Para deixar claro aqui, a especialidade do Vinícius, tá? A Andressa não é especialista em ISO. Apesar de eu viver muito de ISO, mas com outros nomes, eu vivo muito a palavrinha sistema de gestão, não com o nome auditoria ISO. Então, o Vinícius tem muita coisa para compartilhar, eu vou tentar sugar aqui todo o conhecimento dele. Façam perguntas, bastante perguntas, que se não conseguir responder todas, eu vou publicar o vídeo no canal e a gente responde lá pelos comentários do YouTube. Tá? Então, hoje a gente vai falar da importância da ISO 9001-2015, que é a última versão, né? E aí, os pontos-chave, os desafios, enfim. Então, acho que para começar, o que é ISO? O que significa esse negócio de ISO? Para que isso serve, Vinícius? Bom, então falando um pouquinho de ISO, né? A Organização Internacional de Normalização, ela surgiu em Londres em 1947, né? Após isso, ela foi transferida sua sede para Genebra, na Suíça, em 1949. E o intuito da ISO é nós termos padrões, como o próprio nome já fala, né, internacionais, onde facilitasse a comercialização, né? Então, esse padrão, tanto aqui, tanto na Europa, tanto na Ásia, tanto na América Central, o padrão é o mesmo. Por exemplo, se a gente quer hoje comprar um alumínio da China, existe uma norma que fala sobre o máximo e o mínimo, quais são os ranges desse alumínio. Legal. Então, o intuito foi facilitar, né, a questão mesmo da comercialização entre países, né? Bacana. E surgiu através de 62 comitês na época, e hoje a ISO já faz parte de 162 países, né? Então nós temos aí 193, representa aí em torno de 83,4% do mundo, né? Já sabe o que é. O cara veio preparado, hein, gente? Vamos falar. Nossa Senhora, veio preparado aí. Extremamente preparado, ok. Muito bom. E a ISO 9001, ela surgiu em 1987, né? Com base aí numa norma do Reino Unido, que é a ABS 5750, né? Que falava sobre a questão de garantia de qualidade na época. Hoje já se fala de sistema de gestão, né? Então já teve uma alteração aí nesse conceito. E a ISO teve várias evoluções, né? Então teve uma revisão em 94, teve uma revisão em 2000. Em 2000 já entrou a questão de melhoria contínua, que foi um passo bem grande aí da norma, que é um assunto hoje que a gente fala muito aí nas empresas, né? Sim. A versão 2008 não teve muita alteração, né, da ISO
versão 2015 para 2008, perdão, da 2008 para 2000, não teve muitas alterações. Já a versão 2015 já teve uma alteração muito significativa, Andrés. Tem muita gente que atua na área já faz um bom tempo e chama essa norma, a versão agora nova, 2015, com uma norma de gestão organizacional. Porque ela aborda itens, por exemplo, chamados de riscos e oportunidades. Ela aborda a questão de gestão de mudanças nas empresas. Ela traz o conceito perfeitamente, né? Ontem foi falado sobre isso com o Daniel, né? Ele falou um pouquinho sobre isso também. E amanhã vai ser o tema aí. Perfeito. E a norma no anexo A dela, ela traz um item chamado de mentalidade de risco. Legal. Que é o item que eu acho mais importante agora na versão nova, né? Que foi a versão agora de 2015. E a partir de 2015 surgiu o anexo SL. Anexo SL seria a espinha dorsal da norma, onde ela aborda quais são os requisitos que devem ser aplicados para a questão de sistemas de gestão. Legal. Então, todas as normas que vêm sendo atualizadas agora, ela já está tendo esse norte, né? Essa espinha dorsal, vamos chamar assim, que é focada no ciclo PDCA, totalmente PDCA. Então, a norma, ela veio com uma bagagem, vamos dizer assim, né? Com conceito PDCA totalmente. E a questão de mentalidade de risco é bem importante porque ele pede que a empresa tenha uma análise de riscos e oportunidades não somente a nível estratégico. A norma não deixa claro, né, na verdade. Só que nós temos que fazer com que a norma trabalhe para a empresa e não a empresa trabalhe para a norma. Então, a norma fala um quesito... Esse é um dos pontos chaves que eu acredito que a gente vai mergulhar bastante aqui hoje, né? Exatamente. Então, a norma existe. A norma está aí, ela existe, ela pede alguns itens obrigatórios, com certeza, só que nós não temos que fazer somente aquilo que ela pede, né? Nós temos que pegar a norma e encorpar ela na empresa. Então, a questão de mentalidade de risco é muito importante que, tanto do chão de fábrica até o nível de alta direção da empresa, tenha essa questão de mentalidade de risco. Sim. Ou seja, se eu deixar de fazer a minha atividade, que ela está padronizada, existe um POP, uma IT, um PR, enfim, as empresas aí chamam, né, cada uma de uma forma. Né? A estrutura de padronização de processos. Perfeito. Tem PQ, PR, enfim, tem vários tipos aí de nomes aí. Então, assim, ó, se eu deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, o que vai gerar de risco para o meu consumidor interno ou externo? Legal. Legal. Então, essa mentalidade de risco, tanto para a questão de alterações de layout de fábrica, equipamentos, aquisições, tudo que envolve alterações, mudanças, a norma pede para que a gente tenha uma análise dos impactos que isso vai gerar. Então, esse ponto é o mais importante. E aí, numa auditoria, você pega, né? Porque você tem um histórico anterior. Exatamente. E você verifica a mudança, né? Exatamente. E não é o fato de fazer uma análise de risco somente. É o fato também de você ter monitoramento desse risco, se teve alguma causa, qual foi o impacto e o que tem que ser feito para evitar que ele ocorra novamente. Legal. Legal. Agora, ISO aplicado só à indústria, Vinícius? Eu sei que uma das grandes, esqueci o nome, até o colega compartilhou com a gente, o Vinícius também, compartilhou que nasceu de uma necessidade das montadoras de automóveis. Eu vivi ISO em montadora, eu trabalhei em duas grandes montadoras, a Peugeot e a Volkswagen. Mas ISO é aplicável a só montadora, assim como Lean, como era o Lean Manufacturing, né, na visão das pessoas, né, que Lean é Manufacturing, ou não, ou algo também abrangente como Lean é hoje? A ISO 9001 pode ser aplicada em toda e qualquer empresa, seja ela pública ou então privada, seja ela pequena, seja médio, porte grande, toda e qualquer empresa hoje pode ter ISO.
E esse é um ponto bem importante, né? Porque, igual eu falei, a ISO surgiu em 1987, a ISO 9001. E hoje nós vemos ainda que tem várias empresas que nem sabem o que é ISO. Muitas nem Nem sequer conhecem. focam, nem sequer veem importância, né, nessa questão. Eu não sei se elas enxergam uma possível visibilidade no mercado. Eu acho que tem muitas que buscam implementar isso por visibilidade. Eu vejo muito isso, já por várias vezes algumas pessoas me falaram, não, porque eu tenho isso, tá vendo? Imobiliárias, por exemplo, escritórios de contabilidade. Não, porque tá vendo? Tem certificado ISO. Eu falei, muito bom, você tem um sistema de gestão implementado. Mas será que aquilo ali realmente é papel implementado ou aquilo ali funciona, né? Ou foi algo implementado para estruturar a gestão da empresa? Eu questiono muito isso quando eu vejo certos cenários assim de exposição, né? Sobre esse assunto, posso até falar com uma certa Cliente, Renato, propriedade. estou aqui, exigência do cliente. Exigência do cliente, né? Tem várias empresas, Andressa, que eu posso falar assim, que é muito melhor você não ter o selo da ISO, o certificado da ISO, mas você ter o sistema de gestão implementado. Então, pois eu viso muito isso. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu conseguia vislumbrar um sistema de gestão implementado. Só que cada um chama de um nome, cada um tem empresa que chama de sistema de gestão mesmo, tem empresa que chama de SGQ, SGO, Programa de Excelência, enfim, qualquer que seja o nome, desde que haja um sistema de gestão implementado. A ISO, na minha opinião, tem N fatores relevantes, como esse que você começou a falar, que é primordial, que é a questão da gestão de riscos, que existe uma deficiência muito grande nas empresas, qualquer que seja o ramo, de implementar. Agora, frente ao que é espinha dorsal, frente ao que é padronização de processo, PDCA, os sistemas de gestão, de forma geral, se bem implementados, por mais que não haja auditoria, se tiver uma maturidade, eles conseguem atender, acredito eu, a grande parte dos requisitos da ISO, certo? Com certeza. Eu falei, tipo assim, é muito melhor as empresas ter realmente comprado a ideia de ter um SGQ, um SGO, um SGA, enfim, tem várias normas aí que a gente pode estar falando sobre isso. Que o ponto mais importante é realmente as pessoas participarem e comprarem a ideia. Envolvimento, engajamento, e não somente falar, daqui uma semana vai ter auditoria interna ou externa. Arrumar tudo, atualizar todos os documentos, é uma correria louca, tem auditoria. Aí já... Isso me deixa indignada. Eu fico louca, desvairada, indignada com esses comportamentos de tem auditoria, já era, para tudo, tem que auditoria, tem que arrumar a casa. Sinal que não existe sistema de gestão implementado. Ponto. Não existe. Exatamente. Até eu posso falar assim, né, que dentro de uma gestão existem algumas pessoas, alguns cargos, vamos dizer assim. É muito comum você ver embaixo dessa gestão um setor que se sai super bem, a pessoa super organizada, indicadores, análise, controle, envolvimento, plano de ação, indicadores, tudo. A pessoa tem tudo isso no dia a dia. E o resto não atende nada. Espera tudo para a última hora, em semana de auditoria, para correr atrás e tentar fazer as coisas ali, e faz tudo na coxa, né? Faz tudo ali por fazer. Não tem aquele hábito, não tem aquele conceito de que a ISO faz parte do meu dia a dia, meu SGQ, SGA, SGO, enfim, faz parte do meu dia a dia. Não trabalho para ISO, não trabalho para o SGQ. O SGQ que trabalha para mim. É uma forma, é um método, né? Uma forma de trabalhar. Não existe fazer aquilo se tornar parte do seu dia a dia. Eu estou passando por esse desafio hoje. A minha companhia está passando pelo desafio de estruturar um sistema de gestão do zero. Nem se conhecia esse termo sistema de gestão. Então, fazer com que isso se incorpore. E aí o Cláudio bem compartilhou aí nos comentários que o ponto de partida é um desdobramento estratégico bem realizado. E não à toa a gente está começando da estruturação do desdobramento estratégico.
Exatamente. E sobre isso, um ponto que é bem impactante, eu fico bem feliz assim, em falar sobre esse assunto. O item 6.2 da norma, ele fala sobre os objetivos e metas. Objetivos e metas não é mais para a questão da qualidade em si, e sim da empresa. Através desses Companhia, objetivos e né? Como metas, estratégia da companhia. exatamente. E esses objetivos e metas, eles serão desdobrados a níveis hierárquicos, né, dentro de cada um, o que cada um tem que fazer para chegar naquele objetivo e meta em si. E se não atingir, lá no item 9, que já seria o C ali, né, o check, PDCA, o que vai ser feito? O porquê que não atingiu, quais são as causas e qual que vai ser o plano de ação que você vai fazer para fazer com que aquele objetivo e meta volte à sua normalidade. Tudo é PDCA, né, gente? Tudo é PDCA. ISO é PDCA, Programa de Excelência é PDCA, tudo é PDCA, gente. Projeto de melhoria contínua é PDCA, tudo é PDCA, tá? A gente tem um mau hábito de achar que sempre vou falar isso em todas as lives, a gente tem um mau hábito de achar que a gente sabe fazer PDCA e, na verdade, a gente ainda não sabe. Muita gente não sabe, são poucas as áreas, os gestores, os profissionais que dominam essa metodologia. A gente sabe qual é o conceito, saber qual é o conceito não significa saber aplicá-lo. Então, ponto muito. Só um parêntese aí de indignação que eu também tenho, porque acho que vale deixar claro isso, né? Tem duas perguntas aqui muito legais, ô Vinícius. Fecha aí esse assunto que aí a gente fala. Só mais um ponto que vale a pena falar também, essa versão nova da norma, né? Lá no item 5.1.1H, liderança, fala o seguinte, alta direção deve engajar pessoas para alcançar o seu propósito. Isso é Lean, gente, isso é Lean. Isso também é Lean, tá? Isso é Lean, é PDCA, tudo é Lean também. Tudo é PDCA e tudo é Lean. A gente vem falando sempre, né? E eu venho vendo as lives aí, sempre está batendo na tecla liderança, liderança, liderança. E a norma tem uma cláusula inteira, que é a 5, que fala só sobre isso, liderança, comprometimento da alta direção. Não é somente lá do dono, do CEO da empresa, não. Todos os líderes, né? Lembrando que ser líder não é ter cargo, é ter atitude. Né? Só que dentro de uma empresa existem hierarquias, cargos a serem seguidos, a serem respeitados, né? Só que não é somente alta direção. A norma fala muito sobre isso. Alta direção, alta direção, alta direção. Lembrando que alta direção somos todos nós. Todos nós fazemos parte da empresa, somos partes de algo, né? E o senso que eu sempre falei, né? O senso de pertencimento, que é essa questão de realmente comprar a ideia e fazer com que todos ali se engajem em busca de algo em comum que seria o sucesso da empresa. Esse é o ponto mais importante de Lean, Six Sigma, de Lean, de Kaizen, de ISO, de todo e qualquer sistema que a gente queira falar. Né? Comprometimento das pessoas de forma geral. Exemplo, é o líder servidor, esse é o líder Lean, né, gente? É o estilo de liderança que qualquer profissional, e se tem gestor aqui dentro, tá? Engula isso e passe a respirar isso e aplicar isso na sua vida. Porque esse é um modelo de gestão que dá resultado. É um modelo de gestão próximo da equipe, é um modelo de gestão de referência, é um modelo de gestão que ensina, que se torna professor, que engaja as pessoas. Engajamento das pessoas é só consequência, tá? É consequência das suas atitudes como líder. Muito bom, muito bom. É um ponto que eu ouço muitas pessoas, assim, de certa forma, reclamarem, né, Andressa? Eu acho que vale a pena falar sobre isso. É a questão da burocracia, né, que a ISO acaba trazendo para a empresa. Documentação, não conformidade, preencher plano de ação, preencher isso, preencher aquilo. Só que as pessoas não entendem a importância que isso tem para a empresa. Quando você documenta algo, registra algo, você gera história. Como você vai fazer uma análise sem ter uma história? Exato. Teve um recall lá do mês de janeiro de 2015.
se eu não tiver nenhum dado, nenhum histórico, como que eu vou fazer uma análise para entender quais foram as você não causas gera um programa Lean Six que... Sigma, se você não tem histórico, você não gera um programa Lean Six Sigma. Né? Só um parêntese aqui, porque tem a sina, né, das companhias de achar que agora tudo a solução é um programa Lean Six Sigma. A gente vai até falar sobre isso numa das lives da semana que vem, sobre Lean Six Sigma. Mas você não gera. Para mim, esse negócio de achar que implementar sistema de gestão burocracia, implementar ISO burocracia, enfim, para mim isso é muito mais da imaturidade da gestão em relação a importância de gerir processos, de fazer PDCA, tá? Ponto, de fazer PDCA, de não saber fazer PDCA. Posso resumir tudo em não saber fazer PDCA. Porque PDCA começa desde lá de você ter indicador até você estruturar a sua gestão de processos. Então, acho que para mim vai muito nesse viés da imaturidade da gestão. Óbvio que tem áreas que talvez você tenha que ter algo mais romantizado, né? Você tem áreas que são criativas, área de marketing, você tem, ok, vamos romantizar, beleza, mas isso não quer dizer que o conhecimento não tenha que ser gerido, isso não quer dizer que o conhecimento que aquela pessoa tem não tem que ser registrado para que não seja perdido pela companhia por conta da sua saída, né? Exatamente. E só um ponto sobre isso, o item 7.1.6 da norma fala sobre o conhecimento organizacional. Ou seja, ela pede que haja uma forma de ter retenção de conhecimento a fim de que, se aquela pessoa que realiza aquela atividade saia da empresa, aquele conhecimento que ela adquiriu não se perca. Exatamente, é isso. Tão legal que isso tem dentro da norma. Retenção de conhecimento. Agora, como a empresa vai aplicar isso, ela não dá nenhum exemplo assim a norma, né? Cada empresa aplica da sua forma. E tem que ser realmente algo agradável de fazer. Fazer padrão, construir um procedimento é algo muito chato. Eu brinco que é um corno job. Desculpa a palavrinha boba, mas é muito chato, mas é uma das coisas mais chatas e mais importantes dentro de um sistema de gestão. É você construir a padronização dos processos. Então, tem que fazer, gente, tem que fazer. Tem muita pergunta legal aqui. Uma que é muito legal falar, que como você conseguir justificar a implementação de ISO em relação ao retorno financeiro? Como você conseguir justificar que terá retorno financeiro a implementação da ISO? Com relação ao retorno, a ISO você não gera um certo investimento caro, né? Porque a norma existe, você compra a norma ali por R$190, e se a pessoa dentro da empresa tem aquele conhecimento da norma de aplicar, implementar a norma, o gasto, o custo que você vai ter vai ser com tempo de pessoas, né? Porque você vai ter que capacitar as pessoas, treinar, falar sobre isso, né? Perder um certo tempo, gastar um certo tempo, né? Que na verdade é um investimento de tempo, não perda, né? Investimento de tempo. Então, assim, o custo que a ISO te dá, né? Para a empresa ter uma ISO não é caro. É algo assim que hoje, cara, uma farmácia, um restaurante, qualquer empresa pode ter uma ISO hoje, né? Com relação ao retorno, só o fato de você ter dentro da norma a padronização de processos, as pessoas estarem capacitadas, treinadas, habituadas a fazer tal atividade, só isso para toda e qualquer empresa já é um ganho muito grande. Você diminui o turnover, você aumenta a retenção, né? Você diminui eventualmente o absenteísmo, você aumenta o engajamento. E, por consequência, aos poucos, com o nível de maturidade sendo alcançado, você vai melhorar os padrões criados, você vai aumentar as metas dos indicadores. Então, o resultado vai vir. Não tem como não vir. Sobre o assunto, né? A importância da ISO, né? Esse é o tema nosso aqui hoje. Eu diria que o ponto mais importante é a base de gestão estratégica que a norma traz. É o ponto mais importante, né? Mais uma vez, ela foi feita no ciclo PDCA, ou seja, ela inteira é o ciclo.
E a base de gestão que ela te dá, desde o item 4 da norma, que fala sobre o contexto da organização, onde você tem que definir o escopo, stakeholders, né, que são as partes interessadas, e fazer uma análise de riscos e oportunidades dessas partes interessadas. E lá no item 4.4 da norma, que fala sobre SGQ e seus processos, ela pede para que você faça uma análise de quais são as entradas e saídas de cada etapa de processo. Ou seja, você aprende a ter uma visão sistêmica do todo. Quem é o seu fornecedor? O que ele te fornece? O que você faz? Para onde? O que você entrega? Para quem você entrega? Quem que vai ser o seu consumidor interno ou externo? Você toda a gestão de processos, né? Através da implementação dessa gestão. Isso que eu falei só do item 4, né? São 10. 1, 2 e 3 ali é mais questão de termos, definições, objetivo. Engraçado, né? Porque Então, tem vários modelos. Na sexta-feira a gente vai conversar com a Dani sobre BPM, né? Sobre BPM. E também é um outro modelo de gestão de processos bem completo também, que aborda todos esses temas. Né? Muito legal a gente ver que existem várias formas de fazer, várias abordagens, vários focos. Tem muita pergunta legal aqui sobre a questão da auditoria também, Vinícius. Você quer falar mais algum ponto sobre isso? o pessoal está falando sobre o CIPOC aí. Geralmente, no item 4 da norma, a gente usa o CIPOC para fazer essa análise. Ele se encaixa perfeitamente, né? Eu fico tão emocionada quando eu vejo vocês falando de CIPOC, gente. Então, ele se encaixa perfeitamente. Muito bom. Ó, algumas perguntas sobre auditoria aí. A primeira pergunta, como se tornar um auditor? Vou falar das três, porque elas têm bastante conexão. Como ser um auditor? Segundo, se mudou alguma coisa no formato, na auditoria, da forma de fazer auditoria. Então, a Paulinha perguntou como ser um auditor. O Felipe perguntou se mudou alguma coisa relacionada a como auditar, né, ao formato da auditoria. E também, aí eu esqueci o nome da menina, esqueci de anotar aqui. Mas como que se também ajuda a fazer auditorias internas e se precisa de uma pessoa full time no time para poder implementar isso. Acho que tudo está muito bem relacionado. Então, são essas as 4 perguntas aí que se relacionam. Tá, vamos falar sobre a questão da ISO, né, da implantação dela na empresa. É de extrema importância que tenha, sim, uma pessoa full time, tá? Porque cachorro com 2 donos morre de fome. Então, tem que ter uma pessoa ali full time realmente para acompanhar, para ver se realmente está sendo feito, realizado, implementado, se as pessoas estão entendendo e qual que é o nível desse entendimento. Porque o pessoal tem a ISO como se fosse controle de documentos e registros. Não, não é só isso. Esse é um item da norma. Então, não é só isso, é muito mais que isso. Sobre a questão de auditorias. Auditorias, para você ser um auditor líder, tem cursos hoje aí, né, da SGS, BV, DNV, enfim, várias empresas aí que dão cursos de auditor líder. Geralmente vai pagar aí em torno de uns R$3.500. É um pouco salgado o preço aí para você ser um auditor líder. Agora, dentro da empresa, a equipe auditora, ela tem que ser, sim, capacitada, treinada por alguém que tem o curso de auditor líder, né? Tipo assim, a pessoa que fez um cursinho online ali não pode dar esse curso para desenvolver essa equipe, né? Então, auditorias internas, o que mudou? Os itens a mais que entrou na versão nova, 2015. Sobre a condução da auditoria, ela se manteve, né? Não muda nada. Tem a questão lá de reunião de abertura, tem as auditorias, tem a reunião de encerramento, enfim, ela se manteve. Né? São somente
São somente os itens mesmo da versão nova que alterou, né? Que agora na auditoria a gente tem que auditar para ver se está atendendo ou não. Mas na condução de auditorias, o ciclo é o mesmo, né? O fluxo para fazer auditoria é o mesmo, não alterou nada. Tá, e teve a questão da auditoria interna, que uma menina falou, não sei se eu entendi certo, tá? Se me corrija aí se eu estiver errada. Mas ela falou mais no sentido de fazer auditoria interna sem ser auditoria ISO, fazer auditoria interna para entender sobre os seus processos, né? Se isso também ficaria, você conseguiria atender de alguma forma alguns requisitos. Eu tenho uma experiência sobre essa questão de auditoria interna, eu queria que você compartilhasse a sua. Eu vejo que é algo muito importante, impactante, né? Se a pessoa é gestora e tem esse nível de entendimento, né, de que realmente é importante estar fazendo auditorias internas para se auto-auditar, né, vamos dizer assim, pode ser feito. Pode ser feito, mas perante a norma, não. Porque eu não posso auditar onde eu mesmo estou lá no dia a dia trabalhando, entendeu? Por isso posso que auditar outras áreas, não a minha área. Uma área de auditoria chamam de algum nome de programa, né? Quando não focam na certificação ISO, né? Exatamente. Auditorias a gente pode fazer para tudo, né? Não só para ISO. Eu posso fazer auditoria no meu dia a dia. Todas 5 horas da tarde eu vou fazer uma auditoria para ver como que eu tô, né? Como que foi meu dia. Okay? Eu acho que a melhor forma de pensar em estruturar a auditoria, desculpa te interromper, mas a melhor forma de pensar em estruturar a auditoria é você tomar como base um modelo de gestão que funciona, qualquer que seja ele, né? E, se possível, entender qual é o ponto mais forte de cada um, né? A gente tem BPM, a gente tem ISO, a gente tem modelo de excelência em gestão, que é o MEG, né, da Fundação Nacional de Qualidade. A gente tem diversos modelos de gestão que funcionam muito bem. E aí, se você quer implementar um formato de auditoria interna, que você busque construir alguma auditoria que, por mais que você se autoavalie, tenha uma área de auditoria para te avaliar de forma imparcial e que você audite todos os itens que se fazem necessários dentro do sistema de gestão. Exatamente. Né? Exatamente. Geralmente, as pessoas mandam o chamado plano de auditoria. Esse plano já está informando quais são os requisitos da norma, para quais setores eles se aplicam. Legal. Legal, muito bom. Então, isso facilita muito o auditor interno. Eu vi uma pergunta aqui, o 6.3, como implementar. Eu ia falar essa, mas já que você viu, manda brasa. Eu vou falar assim o que eu já vivi nas empresas, né? O pessoal tem um formulário onde toda e qualquer mudança que pode gerar algum impacto para o SGQ, a pessoa tem que fazer o preenchimento desse formulário. Ele nada mais é do que uma base para você fazer uma análise de quais são os impactos que vai ter, né? E já chama também a questão de riscos e oportunidades, para você entender se realmente aquela sua alteração, aquela sua mudança, se vai ter algum impacto externamente ou então internamente. E já te dá uma base para você fazer um plano de ação com base nesses itens que você achou, esses impactos que foram encontrados nessa análise. Então é bem simples. Tem um formulário, a pessoa vai lá, vai ter uma alteração de setor, de nome de setor, enfim, algo de logo da empresa. A empresa vai querer mudar o logo dela. Uma mudança muito impactante, envolve tudo. Documentação, site da empresa, enfim, tudo. A pessoa pega esse formulário. E é um desafio enorme, né? Você manter isso tudo atualizado. Tem que ter uma disciplina, tem que estar com isso muito no sangue. Eu acho que é muito isso. Por isso que aí eu tenho uma dúvida. Vamos lá. A frequência das auditorias de ISO não são tão altas. Você não passa por auditoria com tanta frequência. Como funciona essa manutenção dentro de uma empresa?
para você manter essa norma implementada, estimular as equipes a garantir todos os itens, como que a gente treina as equipes, como a gente treina os líderes e garante, né, que nas auditorias isso tem uma manutenção, porque é uma listagem de requisitos enorme. É muito grande, né? Então, por exemplo, em programa de excelência, por vezes a gente faz as autoavaliações, a área, o setor responsável por auditoria, né? Faz autoavaliações mensais até que semestralmente tem uma avaliação externa, beleza? Mas como manter isso? Como construir essa manutenção? Acho que deve ser um dos maiores desafios, não? Sim e não. Por exemplo, uma empresa que foi certificada agora, ela vai passar por uma auditoria de manutenção daqui a um ano. Um ano? São 2 auditorias de manutenção pelo órgão certificador e a terceira é de descertificação. Ou seja, o certificado da ISO ele tem validade de 3 anos. Cara, mas vamos lá, vamos pensar. Me certifiquei agora, daqui a 3 anos vai estar a mesma coisa? Então, isso eu estou falando de auditorias externas. Sim. Auditoria interna, geralmente o pessoal faz a cada 6 meses. E mesmo assim, você acha que em 6 meses isso não se perde? Eu acho que é um tempo bom, porém, era o ideal se fosse a cada 2, 3 meses. Né? Porque quando você para de falar de ISO, parece que as pessoas esquecem. Porque realmente não é tão fácil fazer, né, gente? Convenhamos. A gente que é dono de um processo, a gente sabe que é moroso você atualizar um padrão, que é moroso você, a gente sabe que vai mudar os padrões, eu tenho que preencher esse formulário. No dia a dia, no atropelar do dia a dia, a gente sabe que é um desafio ter essa disciplina. Tem alguns perfis profissionais, comportamentais que facilitam a esse tipo de informação, de registro, né, de atividade, mas nem todos. Tem perfis que são mais ação, né? E aí já era. E aí fazer documentação é a treva, né? Então, também tem a questão do hábito, né? Você alterou às vezes assim, você usa lá um exemplo SAP. Tem uma tela lá que você entra para fazer tal atividade. Já mudou o nome daquela tela, já mudou aquela tela. Você tem que atualizar a documentação. Sim, exatamente. Uma forma que eu vejo. É importante, né? Exato. Uma forma que eu vejo de fazer com que essa manutenção ocorra são sim as auditorias internas. O pessoal está até soprando aí. Mas em que sentido? Primeiro, criar âncoras, né? Bom, se eu atualizei, se tinha uma meta, um indicador fora da meta, qual é a âncora que eu tenho que fazer? Bom, se eu fiz PDCA, eu tenho que fazer PDCA, eu melhorei meu processo, o processo está atualizado. Dentro do PDCA tem que estar ali a atualização do processo. Então, a gente sabe que a consequência lá no ACT, mas a gente não coloca no plano de ação. Se tiver no plano de ação, vai ficar fora do prazo e você vai acabar atualizando. Então, existem formas, existem âncoras. Por exemplo, treinamento, você tem que treinar a galera. Se você tem que treinar a galera todo ano para tornar uma equipe multifuncional e o cronograma está atrasado, se o cronograma está atrasado, vai te chamar atenção. Se está vermelho e o processo o padrão não está atualizado, você vai ter que atualizar para dar treinamento. Então, é outra forma de você puxar esse tipo de âncora, né? Então, existem gatilhos que a gente pode fazer funcionar esse negócio que é mais difícil. Vejo que o maior desafio, auditoria interna nada mais é do que uma amostragem naquele dia que você está indo auditar a área. Né? Então, pode ser que aquilo que você está vendo não é a realidade do dia a dia daquele setor. O maior desafio é as pessoas terem a consciência daquilo que falamos lá no início. Fazer a ISO trabalhar para a gente, e não a gente fazer algo para atender a auditoria interna somente. Então, é muito melhor, mais uma vez, a empresa que tenha um SGQ que realmente funcione do que ter um certificado ISO que está lá na parede faz 2 anos e ninguém mais fala sobre isso. Até a Yara comentou aqui como gerar valor, né, em cima da ISO, tendo em vista que as auditorias às vezes são tão espaçadas.
Por exemplo, em alguns programas, em alguns sistemas de gestão, a gente gera reconhecimentos, né? Ah, você foi bem, sei lá, na auditoria de 5S. Tem um troféuzinho lá na auditoria de 5S para melhor área. Ah, você foi bem, seus indicadores entraram na meta. Aí tem um programa de disputa de indicadores, né? Eu vivi muito isso nas companhias que eu trabalhei. Até nas montadoras tinham reconhecimento. Como gerar valor para poder engajar o time à implementação disso? Porque eles não tem esse negócio de reconhecimento, tem? Não que eu me lembre. Geralmente não, né? Geralmente não. Mas sobre essa questão de dar um prêmio, né, troféuzinho, acho legal tudo, mas as pessoas acabam que confundindo um pouco. Elas acabam fazendo para chegar naquele prêmio, para chegar naquele troféu, para chegar e não entendendo a importância, a necessidade que tem, o valor que existe dentro de uma norma ISO. Por exemplo, a base que a ISO me deu como gestor, hoje eu não tenho cargo de gestão, eu não tenho cargo de gestão. Mas a base que eu tenho de gestão, 90% vem da ISO. Isso é muito indignante, né, cara? A gente... Vou botar um parênteses aqui. Nós profissionais, né, da área de qualidade, nós analistas de qualidade, analistas de processo, a gente se desenvolve para ensinar gestores, a gente se desenvolve para desenvolver gestores, e tem muita empresa, a maioria delas, não dá cargo de gestão para esse time. É claro que tem um time abaixo que está aprendendo, se desenvolvendo, que trata número, beleza. Agora, tem certos níveis que a gente chega, e todo mundo vai chegar nesse nível, onde você ensina os gestores a serem gestores. E por que você não é gestor? Ou, no mínimo, tem um cargo de especialista. Exatamente isso, né? A gente tem que ficar ensinando pessoas o que é gestão, o que é um indicador, como fazer uma análise, como usar um Ishikawa, como usar um brainstorming, como usar os 5 porquês, um plano de ação, que é algo básico, né? Um plano de ação. E não temos aí cargo de gestão. Mas líder, né? vou chegar lá ainda. É muito... A importância do papel do líder. Exatamente, Cláudio. Volta o papel da liderança, cara. A liderança, para mim, o segredo do sistema de gestão, na verdade, o segredo do sucesso de qualquer companhia, na verdade, está em pessoas. Eu demorei a aprender isso, tá? Confesso que esse insight, assim, boom, estourou na minha cabeça não tem muitos anos. Por que demorou? Porque eu só percebi isso uma vez que eu me coloquei na posição de aplicar tudo que eu ensinava. Durante os 2 anos mais intensos de maior aprendizado foi quando eu tinha que ensinar uma cacetada de gestor e, ao mesmo tempo, ensinar meu time a aplicar tudo que eu estava ensinando. E aí sim eu dei valor, porque aí sim eu percebi que o que fazia diferença na minha gestão não era você ensinar PDCA, ensinar a fazer mapeamento de processo, ensinar que indicador tem meta, ensinar... Não era isso que fazia diferença na minha gestão, em hipótese alguma. Isso era só... Era o mínimo. Isso era o que eu tinha que fazer, era o básico. Ensinar meu time era o básico. Era o básico. Eu tinha que saber para ensinar. Esse era o básico. O que fazia diferença, o que fez a diferença na minha gestão foi eu cuidar do meu time, foi eu capacitar o meu time, foi eu entender que cada um tem um comportamento diferente, que eu tenho que abordar cada um diferente, foi eu trabalhar com feedback quase que diariamente para desenvolvê-los, para eles serem promovidos quando eu saísse dali. Foi isso que me fez despertar. Porque até então, para mim, era qualidade, você tem que saber mapear processo, você tem que fazer PDCA. Cara, PDCA são pessoas, processos são pessoas, tudo são pessoas. Se você não desperta para aprender a lidar com pessoas, você nunca vai conseguir ser um gestor de sucesso. Você nunca vai conseguir excelência nos seus dados, nos seus resultados. Não vai. Não adianta que não vai. Então, assim, a ISO, de forma geral, ela te dá uma base muito boa de gestão, realmente. E é cômico que, por a norma ser a mesma, o SGQ em cada empresa é um tipo. É totalmente diferente um SGQ de uma empresa para outra. Sim. Mesma norma sendo a mesma. Eu acho que tem que ser, né? Cada empresa tem uma forma de falar, tem uma forma de pensar, tem uma cultura, tem seus valores. Acho que a gente tem que
a gente tem que entender que, igual você falou, né? A norma tem que nos servir. E não a gente tem que servir a norma. É exatamente isso. A metodologia tem que nos servir, e não a gente servir a metodologia. Existe uma coisa assim, né, que me irrita, né? Mas a norma não fala isso. Mas a norma não pede isso. Mas eu estou fazendo o que a norma pede. Existe o item 10 na norma que fala sobre melhoria contínua, que é exatamente para isso. Não é eu fazer o que ela pede, o que ela manda fazer. É eu fazer com que ela trabalhe para mim. Então, não é porque eu já estou atendendo uma norma que eu não posso melhorar com uma ferramenta, com um método que eu uso, que eu vi em algum vídeo, nada me impede de fazer isso. Exato. Então esse negócio da burocracia é muito a gente que congela, né? E um ponto que vale a pena também falar é o item 753, a norma que fala sobre informação documentada. A norma versão 2008, ela te obrigava a ter alguns documentos padrões. A versão nova, não. A empresa decide aquilo que é Isso é um negócio que me deixa muito feliz. Isso foi muito legal. Essa norma nova, versão 2000. Quebra de paradigma aqui, ó. Anos, né? Passou 5 anos muito rápido. Mas é nova ainda, né? Tem empresas aí que nem tem uma ISO, né? Então, a empresa define o que é importante para ela documentar. Ela não te obriga mais a falar, você tem que ter isso, tem que ter assado. Realmente é importante, impactante, né? Tem que ter aquilo documentado. Eu acho que é isso. A gente tem que entender que cada área é uma área, tava falando isso hoje. Poxa, tem que fazer a reunião periódica para poder alimentar a reunião de resultados dos desdobramentos estratégicos. Beleza, mas qual a periodicidade? Não, tem que ser semanal. Não, tem que ser todo dia. Gente, o gestor é que vai entender qual é o nível de maturidade e criticidade da equipe, dos processos. É ele que vai entender. Ele que tem que falar se tem que falar semanalmente, diariamente, 2 vezes na semana, quinzenalmente, qualquer que seja a periodicidade, é ele que tem que determinar. Não é a área de gestão que tem que falar, a regra é semanal e tem que fazer semanal. Vai fazer porque tem que fazer, não vai gerar valor. Porque falamos naquela outra live, né? Acho que há 2 semanas atrás, empresas são feitas de mini empresas dentro dela. Exato. Cada processo é uma empresa, né? Cada processo tem uma entrada, um processo e uma saída. Exatamente. Então, são várias empresas dentro de uma empresa com gestores de perfis totalmente diferentes. Então, cada um tem que avaliar o que é pertinente, periodicidade, se é diário, se é semanal, se é mensal, semestral. Exato. Cada um faz a gestão da forma que achar mais fácil, né? Melhor. Tem muito comentário legal aqui, ó. Vou comentar aqui, ó. A quebra de paradigmas em cima de muitos líderes que cresceram na empresa vindo de cargos operacionais é o grande desafio. Foi o Amy Trivelin, não sei como é que fala. O Vinícius Furlan, se um gestor não busca conhecimento para o desenvolvimento próprio da sua equipe, não merece o cargo que tem. A primeira coisa que eu fiz foi buscar autoavaliação, foi buscar autodesenvolvimento antes de eu desenvolver meu time. Tá? Comentou muito bem aí, tá, Vinícius? O Cláudio Macedo falou... Conhece? Conheço o Vinícius da minha outra empresa, é um cara que realmente ensina muito, é um gestor exemplar aí para todos. É muito bom ter esse time de referência aqui para poder compartilhar com a gente. O Cláudio comentou a importância do RH, né, no desenvolvimento da avaliação da liderança. Né? O fato da pessoa se tornar um líder não significa que ele está na zona de conforto. Pelo contrário, agora a responsabilidade é triplicada. Então, sobre o RH, isso que eu ia perguntar. Sobre RH, como é esse mundo RH dentro da ISO? Conta para mim. Sobre RH, tem o item 7.2 chamado competência, que é justamente sobre isso. Quais são as competências que aquela pessoa tem que ter para exercer aquela função? Tem que ter formação, tem que ter um ensino técnico, tem que ter um conhecimento, tem que ter experiência. Quem define isso é quem? É o gestor da área junto com o setor de RH. Item 7.3. Habilidades, matriz de competências, né?
Exatamente, né? Então, isso está dentro da norma, competência, 7.2, 7.3, conscientização. A pessoa tem que saber o que está fazendo, tem que estar conscientizada, tem que estar capacitada, tem que estar treinada para fazer aquilo. Então, o RH dentro de uma ISO é de extrema importância. Um dos pontos mais impactantes que é um dos setores mais mal estruturados, né? E não digo por culpa deles não, tá? Por falta de investimento mesmo. E um dos mais importantes da companhia. Eles pouco conseguem atuar dentro das áreas que precisam de atuação. Isso gera um transtorno, isso gera um problema tão grande para a gente. Isso impacta, não é indiretamente, não, isso impacta diretamente no resultado da companhia. Não é da área, não, é da companhia. É dinheiro, gente, é dinheiro. É lucro da companhia. Cara, é muito louco isso, muito louco. Eu brinco que a gente vira psicólogos de gestão, a gente quase vira parceiro da RH. Inclusive, eu acho muito que se trabalhado em parceria, mesmo em sinergia, faz muito sentido toda e qualquer área de gestão, da qualidade, estar atrelado a uma diretoria de RH, né? O grande problema, e eu vivi isso, é que o RH muitas das vezes não entende que é tão importante quanto trabalhar com remuneração, com treinamento, trabalhar também na área de gestão. E aí o diretor, ou quem quer que seja o head, né, do RH, ele acaba focando mais nos projetos de RH, né, by the book, aquele RH by the book, do que na área de gestão. E essa área de gestão fica esquecida, né? Tem colegas aí que viveram isso comigo, na verdade, vivem até hoje. Então, essa questão é muito importante, porque você colocar uma área de gestão embaixo de uma diretoria de RH para essa área de gestão não ser prioridade, cara, tá rasgando dinheiro também. Tá rasgando dinheiro também. Essa área de gestão é a área que vai capacitar. Inclusive, é essa área de gestão que gera o maior número de treinados para o número que é meta do RH lá. Não é meta, praticamente, não é a principal meta da área de gestão. Do RH Eu vejo assim como 2 pontos. O setor de RH é de extrema importância, com certeza, né? Tem que estar ativo no dia a dia. Só que tem muito gestor também que terceiriza. Sim. Isso é o RH, isso é com o RH, tem que treinar com o RH, tem que capacitar com o RH, mas ele próprio não assume as rédeas. Não assume a posição de líder e professor da sua equipe. Ponto. Tem que ter apoio do RH, com certeza, mas quem tem que ser o gestor de pessoas é o gestor da área, não o RH. Exatamente. A área de gestão é boa quando está embaixo do CEO. Cara, também, mas também tem suas dificuldades quando está embaixo do CEO, porque o CEO não está ali para ficar ouvindo a área de gestão reclamar, chorar as pitangas, porque o gerente, o coordenador não fez a atividade. Então, o filtro também é muito grande quando está embaixo do CEO. Eu acho que, por mais que esteja embaixo de qualquer que seja a diretoria de RH, corporativo, qualquer que seja ela, se o CEO estiver totalmente focado naquela área e buscar ter reportes periódicos com ela, patrocinar, vai dar certo, ponto, vai dar certo. Né? Não tem como não dar certo. Eu não falo só do SGQ, eu falo assim de qualidade de forma geral. Se a empresa está focada em qualidade, tem apoio para fazer acontecer, para focar realmente em qualidade e não somente em números de produção, sim, é ali a chave de tudo, né? Não só o SGQ, qualidade, né? A gente vê assim, muitas empresas que têm o CP ali de 8 mil e o CPK de 9 mil, ou seja, faz mais do que deve. Algo não está certo. É produção. Algo não está certo, né? Algo certo então, não está errado. Algo de certo, não. Algo de errado não está certo. Né? Algo de errado não está certo. É isso que eu quis dizer. Então, tem que ter um número bom, só que saudável. Não adianta nada você ter um número lá de 9 mil, 10 mil e devolução, reclamação de cliente, ou seja, não resolve nada. Tem que ter produção com qualidade. Isso é um dos princípios básicos do Lean, é enxergar o que é qualidade para o cliente, né?
Exatamente. Não falamos diretamente de Lean, mas falamos de Lean, tá no nosso pensamento, tá no nosso mindset. ISO é um sistema de gestão, né, Vinícius? É um sistema de gestão muito robusto, é um sistema de gestão reconhecido mundialmente. Para alguns nichos, sim, ISO, na minha opinião, é a melhor forma de se comunicar como sistema de gestão, porque você se comunica de forma multinacional. Para outros, talvez não. Até por isso, acho que pode ser um viés para outros estruturar um sistema de gestão, qualquer que seja embasado em qualquer que seja a referência, né, de modelo. Mas a questão temos que ter um sistema de gestão implementado, temos que ter liderança engajada, temos que ter... É importante, sim, ter auditorias, implementar auditorias nos processos como um todo, tendo como base pilares de referência, né? Os itens das normas nada mais é do que pilar. Tudo é PDCA, todo e qualquer modelo de gestão fala PDCA. Desmistifiquem esse negócio na cabeça de vocês acharem que vocês sabem PDCA, que até a gente que ensina por diversas vezes se depara com desafios que a gente nunca viveu e erra também. Não é, Vinícius? Quantas vezes a gente errou aí e teve que corrigir, não é? Com certeza. Então, a gente pega o P, né, que é o Plan, na norma, a gente pode pegar o item 4, 5, 6 e 7, que é totalmente focado em planejamento. Mais de 60% da norma ISO. É o item 8, operação, que é o DO. O 9, que seria avaliação de desempenho, que é o check. E o 10, que é o act, que seria a questão de melhoria. Então, o item 4, 5, 6 e 7 é puro planejamento de pessoas, suporte, recursos, processos, entradas, saídas, fornecedores, consumidor, tudo. Bom, nosso tempo praticamente acabou. Vou publicar, tá, lá no canal para vocês tirarem mais dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. Eu acho que foi sensacional o bate-papo. Tirei muitas dúvidas. Dá para falar mais ainda, com certeza, de ISO, né? ISO é infinito aí. Vamos tirar foto, que eu tô esquecendo de tirar a foto direto. Tô dependendo da foto das pessoas. Dá um sorrisão aí. Pronto. Tirei meu print. Bom, é isso. Então, amanhã a gente vai falar de gestão da mudança com o Fabrício Guedes. Ele tá aí na live com a gente. Na sexta-feira, na quinta-feira, a gente vai falar de BPM com a Dani, tá? A Dani também aí tá entrando nesse ritmo de live, tá super... Oh, meu Deus, live. Tô botando todo mundo para perder a virgindade para fazer live. Esse negócio é muito bom. Obrigada pela participação, Cláudia. Obrigada pelas perguntas aí, pessoal. E vem com a gente amanhã, porque amanhã o assunto é muito legal. Vamos falar muito de pessoas. Gestão de mudanças. Compartilha com a galera aí, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite.